Olha só, pessoal, como é interessante isso aqui. Alguns tipos de interruptores de luz, brinquedos, pulseiras e colares distribuídos em festas parecem brilhar como se tivessem luz própria. Trata-se do fenômeno da luminescência, que é visualmente atraente e desperta a curiosidade de pessoas de todas as idades. Na verdade, o que acontece é um processo de excitação eletrônica, seguido da emissão de luz na faixa do espectro visível. A excitação eletrônica é promovida por uma fonte de energia externa. Ao retornar ao estado fundamental, pode ocorrer a emissão de luz na forma de fluorescência ou fosforescência. De maneira simplificada, pode-se dizer que a diferença entre o fenômeno de fluorescência e o de fosforescência reside no tempo da emissão de luz. Na fluorescência, a emissão de luz cessa quando a fonte de energia é desligada. Na fosforescência, essa emissão pode durar horas. É o que acontece com o interruptor de luz, na qual a luz visível possui energia suficiente para promover a excitação eletrônica. Ok? É que ele não marcou aqui não, mas acontece o seguinte. O que é uma coisa fluorescente? É uma coisa assim. É a mesma coisa do átomo aqui, certo? Ele tem camadas e tal. Certo? Tem um núcleozinho aqui, tem uma outra camada aqui. Camada 1, camada 2. Certo? É assim. Tem um elétron aqui. Aí eu bato luz nele. Ele sobe. Quando eu tiro a luz, ele desce. Imediatamente. Certo? Aí eu escrevo quando o elétron desce imediatamente, quando o elétron desce imediatamente, temos deixa eu ver se tem S. Fluorescência. Certo? E existe outro fenômeno que é assim. O bicho está aqui, numa órbita baixa. Na órbita 1, menos energética. Ele ganha luz. A luz bate, ele ganha energia, ele sobe. Eu desligo a luz. Desliga a luz. Ele fica lá por um tempo. Ele não. Quer dizer, existem vários átomos no elemento. Quando eu tiro a luz, ele cai. Só que alguns vão demorando mais, outros menos, e vão caindo aos poucos. Né? No outro átomo que está do lado dele, demora mais um pouco a cair, o outro demora. Isso significa que eles vão ficar emitindo luz até todos caírem. Certo? Isso explica por que as coisas brilham no escuro. Porque todos os átomos não caem de uma vez. Eles vão liberando aos poucos a luz. Ou seja, de alguma forma eles guardam a luz dentro dela. Certo? Como se fosse uma bateria de luz. Ele guarda uma energia e vai soltando aos poucos. Enquanto que na fluorescência, a coisa só brilha quando tem uma energia em cima dela. Uma lâmpada fluorescente é assim. Né? A energia elétrica faz os elétrons subir, e assim que eles sobem, eles imediatamente caem. E aí quando eles caem, eles emitem luz. Certo? E aí no caso da lâmpada fluorescente, não é uma forma de luz que empurra o elétron para cima, mas uma força elétrica. Né? Porque a gente liga a luz na rede elétrica. Daí a fluorescência explica a lâmpada fluorescente. Mas essas coisinhas que brilham no escuro, como pulseira, não sei o que lá, interruptor da lâmpada, o negócio de acender a lâmpada, eles caem aos poucos. Então, mesmo que você desligue a luz, ele continua brilhando, emitindo luz. Uma hora vai acabar. Quando acaba é porque todos os elétrons, todos os átomos já caíram. Aí você não enxerga mais ele no escuro. Certo? Então eu vou escrever aqui. Quando
Na verdade, são os elétrons, né? É isso que eu quero dizer. Quando os elétrons descem imediatamente, fluorescência, eles, puf, cai tudo. Aí quando os elétrons caem aos poucos, ligar aos poucos não é um elétron caindo de pouquinho, não. Lembre-se que ele não pode ficar no meio. Ou ele está em cima ou ele está embaixo. Quando ele cai é de uma vez. Mas o que eu digo que aos poucos é primeiro um átomo, depois outro átomo, depois alguns aqui, depois outros ali, depois não sei o que. Como tem um monte de átomo para. Ó, eu nem filmei aqui. Primeiro um átomo, um elétron cai num, aí depois cai no outro, aí depois o outro espera. Como tem muito átomo no negócio, é de se esperar que o bicho demore a perder a luz. Certo? Bom, para encerrar, juro que eu vou encerrar. Vamos falar de distribuição eletrônica. Certo? Aqui no livro. Olha só como é um átomo de hidrogênio. Ele é extremamente simples. Ele tem um próton e um elétron em volta dele. Não tem nenhum nêutron. Certo? Pelo menos não nesse exemplo aqui. Tem exemplos de prótons com nêutrons, mas são muito pequenos. Agora lembre-se que tem que ser um próton para ser um hidrogênio. Certo? O hélio 4, ele está chamando de 4 porque ele tem um número de massa igual a 4. Que significa que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, desculpa, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. E como tem 2 prótons, para ser neutro ele tem que ter 2 elétrons, certo? Quando ele não é um íon. O lítio tem 3 prótons e 3 elétrons. Mas note que a ocupação da camada é diferente para cada um. Né? O hidrogênio tem 1 elétron na primeira camada, o hélio tem 2 na primeira camada, e o lítio não tem 3 na primeira camada. Ele precisa ter 1 na segunda. Sabe o que é isso? Isso significa, por razões que a gente ainda vai ver mais à frente, quando estudar a tabela periódica, vai ser que você só pode ter no máximo 2 elétrons na primeira camada. E no máximo 8 elétrons na segunda camada. Não é nenhum dos 3 exemplos aí, porque nenhum deles tem mais de 8 elétrons, né? Ele só tem 1, 2 e 3. São os materiais mais simples da tabela periódica. Certo? O que eu quero que vocês saibam é essa estrutura aqui. Certo? Esse KLMNOPQ, na verdade, vou fazer aqui para vocês verem, são as camadas. Núcleozinho aqui. Em vez de 1, 2, 3, eu chamo de K, L, M, N. Aí, para não desenhar aqui, O, P, Q. Certo? Essas aí, elas dão conta dos átomos que a gente conhece. Mas se você fosse botar uns 400 prótons, era mais camada. Certo? Bom, aí o que essa tabela está dizendo é o seguinte. A camada E, K só cabe em 2, na L só cabe em 8 no máximo, né? Cabe em 2 no máximo na K. O hidrogênio, por exemplo, só tem 1, então ele fica com 1 mesmo na camada K. O L tem 2. O lítio tem 3, ó, ele bota 2 aqui, em vez do 8, 1 aqui. Certo? E só para deixar a coisa mais em detalhes, ainda tem outra regra. Certo? A última camada eletrônica de um átomo comporta no máximo 8 elétrons. Assim, se a última camada contiver um número entre 9 e 18, deve-se deixar 8 nessa e passar os demais para as camadas seguintes. Certo? Olha aí o caso dessa letra K, o elemento K é o potássio e o 20 é o cálcio. Certo? Olha aí o potássio, ele tem 19, aí bota 2 na K, 8 na L, dá 10, falta 9. Opa, mas ele não pode terminar com 9, a regra diz que ele tem que terminar com 8. Então a gente bota 8 na M e 1 na N, eram os 9 que faltavam. O cálcio tem 20. Então coloca 2 na K, 8 na L, são 10, faltam 10. A gente não pode botar 10 na M, porque tem que terminar com 8, pelo menos no máximo. Então fica 8 na M e 2 na N, certo?
Se o número que sobra for muito grande, né, aqui entre 19 e 32, deve-se deixar 18 nesta camada e passar para as seguintes. Ou seja, se forem muitos elétrons, aí a regra deixa de ser que a última camada tem que ter 8. Não, desculpe, falei errado. Não é que a regra deixa de ser, não. É que para fazer 8, você pode deixar 18 na penúltima, certo? Então M pode ter no máximo 18, N pode ter no máximo 18 também, mas desde que você jogue o resto para o outro lado, certo? Eu acho que esses exemplos aí são o estrôncio e o bário. Deixa eu enxergar direito o número aqui, 38 e 56. Né? Aí é muito grande. Eu sei que ele coloca 2, 8, aí dá 10. Para 38 sobra 28, é muito. Aí você coloca 18, sobram 10. Poderia botar 10 na N, não se ele for a última camada. Então você bota só 8 e bota 2 na outra, certo? Mesma coisa com o bário. Tá bom? Então a teoria da gente se encerra por aqui e eu vou mostrar só alguns exercícios.